Vasco chega a Brasília com clima de festa, mas tem desfalque importante. Figueiredo não viaja, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre Nenê e a provável escalação do Vasco da Gama, porque o Barbieri tem dúvidas. Vamos falar também sobre o atacante Eric, que está deixando o Vasco da Gama, como a gente falou na semana passada, que havia uma negociação para ele sair. Vamos falar sobre isso e também sobre essa expectativa do Vasco. Olha, adversário direto, perdeu hoje, hein? Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, vascaínos e vascaínas! Salve, minha galera do Comentário, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que dá uma moral imensa aos membros do canal também. Aquele abraço, muito obrigado pela moral que vocês nos dão todos os dias. Pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, resenha, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente e fazer parte da nossa família. Seja muito bem-vindo. Olha, antes de falar do Vasco no Campeonato Carioca, a gente falou no vídeo até do Zé Santos, né, quando a gente anunciou a saída do Zé Santos, que o Vasco negociava a saída de outros jogadores. Entre eles estaria o Eric, que tinha a possibilidade de voltar ao Ipiranga. Hoje, Tébaro Schmidt e Emanuele Ribeiro confirmaram essa informação que a gente trouxe na semana passada, porque já tinha uma semana já mais ou menos essa negociação. O jogador está de saída do Vasco, volta para o Ipiranga, assinou a sua rescisão de contrato e deve voltar ao Ipiranga. Eric, que fez 16 jogos pelo Vasco, inclusive 2 nesse último ano, nesse ano de 2023, né? 2 jogos, os 2 primeiros jogos, ele e o José Santos, e deixa o Vasco da Gama com 1 gol. Não foi um cara tão bem assim. A gente já tinha dito aqui outras vezes, né? O jogador que teve bom espaço, ia ter espaço com o Zé Ricardo, e aí se machucou, o Zé Ricardo foi embora, demorou para se adaptar, fez um gol lá contra a equipe do Sampaio Corrêa, quando o Vasco tomava um 3-0, mas acabou não agradando, volta ao Ipiranga, e a gente deseja todo o sucesso do mundo ao Eric e a família dele, né? Pessoas bem atenciosas, principalmente quando o Eric veio para o Vasco, e sempre deram esse suporte aí. Então, aquele abraço, muito obrigado aí pelos que eles fizeram pelo Vasco, né? E que Eric tenha um prosseguimento de carreira muito bom e que consiga os seus objetivos. Olha, vamos falar de Vasco agora, porque o Vasco viajou para Brasília e olha, meu amigo, tem dúvida. Tá passando até na sua tela aí a lista de relacionados. Vocês estão vendo, Léo Jardim foi pela primeira vez relacionado, Robson continua de fora e a grande surpresa foi o Figueiredo. Figueiredo ficou de fora da relação porque sentiu dores musculares. E o protocolo do Vasco é claro. Sentiu dor muscular, tá fora do jogo. Até para preservar o jogador. Então o Figueiredo não viajou. Inclusive ele postou a sua tradicional frase nas redes sociais, né? Quem vive o propósito, né? Então o nosso Figueiredo fica de fora da partida. E aí o Barbieri, meu amigo, vai ter dúvidas. Nenê voltou a ser relacionado. Mas qual esse time que o Barbieri vai mandar a campo para enfrentar o Nova Iguaçu? Ainda mais sabendo que teve um resultado aí positivo para o Vasco, não tão positivo assim para o Volta Redonda, que perdeu na tarde de hoje, né? É um adversário direto para o Vasco, ficou preso ali nos 13 pontos. Mas qual a escalação que o Vasco deve jogar? Olha, o Vasco sabe que a sua linha defensiva deve ter o Ivan, o Pumita, o Miranda deve continuar, Léo, Lucas Piton, e aí no meio o Vasco deve ter De Luca, muito provavelmente De Luca, apesar do Barros, que é um menino indígena que foi aí com raízes indígenas, que foi relacionado pelo Vasco pela segunda vez, né, e pelo Barbieri também pela primeira vez. O Vasco deve jogar com De Luca por ali, mas o Barros pode ser uma novidade. Zé Gabriel nem sequer foi relacionado. No meio campo ao lado de Jair, e aí a gente deve ter, a briga por Alex Teixeira e Nenê. O Barbieri deve definir qual dos dois deve ser titular contra a equipe do Nova Iguaçu. Pelo lado esquerdo, aí é a grande dúvida, meu amigo. 4 jogadores praticamente brigam por essa vaga, né? 3 jogadores brigam por essa vaga. Porque pode ter o Peck, pode ter o Aguinaldo e pode ter também o Eric Marcos. Isso porque o Barbieri, se usar o Peck, ele bota o Orelhano pelo lado direito. Se ele quiser permanecer com o Peck e aí segurar um pouquinho mais o Orelhano, ele pode colocar Eric Marcos ou Aguinaldo. Essas são as opções do técnico Maurício Barbieri para escalar o time do Vasco. Do lado direito, como a gente falou, vai de Peck ou Orelhano, e no ataque
o Pedro Raul? São diversas dúvidas, né, do próprio Barbieri para escalar essa equipe. Ele não deu muita brecha, né? Treinou aí com todos esses nomes que a gente falou. E amanhã no nosso pré-jogo aí a gente vai saber qual a escalação que o Barbieri deve mandar a campo para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu às 9h10 no Mané Garrincha. Mas olha, o Vasco chegou a Brasília por muita festa, tá passando até algumas imagens aí na sua tela. O torcedor vascaíno lotou, meu amigo, fez muita festa. E o Vasco já tinha informado hoje pela tarde, né, que não faria o embarque no saguão, porque foi pedido de todas as autoridades ali, porque sabe, né, quando o Vasco vai, fecha o aeroporto. E o Vasco fez o desembarque ainda na pista de pouso. Nenê veio até a grade ali para conversar com um dos torcedores do Vasco, que estava com filho e tal, atendeu a galera, mas o Vasco fez essa descida e esse desembarque ainda na pista de pouso. O Vasco chegou ao hotel onde tinha muitos vascaínos, foi recebido com esse calor da torcida e agora vai ficar aí descansando até o jogo contra a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco tem que ganhar o seu partido para chegar a 11 pontos e aí sim se encostar em Fluminense e Volta Redonda, ficar 2 pontos de cada um. Tem o clássico na próxima semana. É um jogo importante, é uma arena, né? Uma arena de Copa, um campo que relativamente vem bem, vem sendo bem cuidado, tem tendo jogos nos últimos dias, né? Botafogo jogou lá, teve a final da Supercopa, teve Clássico Mineiro lá também, entre América e Cruzeiro, enfim, tá tendo diversos jogos, o próprio Corinthians vai jogar lá também, então é um gramado que está sendo bem cuidado aí e tá tendo jogos durante esses dias. Então, vamos esperar aí para ver qual será o resultado do Vasco amanhã. Lembrando, o jogo terá transmissão da Band às 21h10. Você pode assistir aí Vasco e Nova Iguaçu e Vasco, direto do Mané Garrincha. Então é isso. Agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado aí por você nos ajudar, deixar seu comentário sempre aqui, compartilha bastante com os amigos aí nos grupos vascaínos. Breve a gente volta com mais informações do nosso querido e amado Vasco da Gama. Já faço logo o convite, amanhã tem pré e pós-jogo, né? Pré-jogo 1h10 antes, pós-jogo assim que acabar a gente entra aí no ar para falar de Vasco da Gama. Então é isso, muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas. Até a próxima e valeu! Amanhã é dia de Vascão, hein? Aguardo todos vocês aqui no nosso Comenta Léo Vascaíno. Tamo junto!